Ainda não. Não. Sentar, sente. Eu já apresento e depois já ligo o micro, está bem? Muito boa tarde a todas e a todos. Senhoras e senhores deputados, temos connosco para a audiência os representantes da Viveiro Plancel sobre as questões relativas ao setor. O Sr. Hans Borgen Bohm, economista e fundador dos Viveiros Plancel Limitada, o professor Augusto Vieira Peixe, pró-reitor da Universidade de Évora, e o engenheiro David Tavares, que é responsável pelo departamento científico dos viveiros da Plancel. Muito boa tarde a todos. É um gosto recebê-los aqui em sede da audiência da Comissão de Agricultura e Pescas para partilharem connosco as vossas preocupações, os vossos constrangimentos, a realidade que conhecem, para todos os senhoras e senhores deputados dos diversos grupos parlamentares ficarem assim mais munidos dessa informação e poderem naturalmente utilizar os instrumentos que têm ao seu alcance, ao seu dispor, dentro das competências deste órgão de soberania, para promover, defender, enaltecer aqueles que são os objetivos que aqui nos vêm trazer e que nos vêm dar a conhecer. À vossa direita senta-se o grupo parlamentar do PSD, que neste momento está constituído por 4 deputados. Em seguida temos o grupo parlamentar do Chega. Depois, do lado esquerdo, inicia-se com o Sr. deputado João Dias, do PCP, e depois a restante bancada são os deputados do grupo parlamentar do Partido Socialista. É assim que está disposta esta composição da Comissão de Agricultura, pois embora possa, durante a audição, participarem outras senhoras e senhores deputados de outros grupos parlamentares ou ainda da constituição dos que já estão presentes. Por isso, sem mais demoras, dar-vos aqui só mais uma nota introdutória para explicar o funcionamento desta audiência. Ser-vos-á dada a palavra e têm 10 a 15 minutos para expor o vosso assunto a esta comissão. Eu, em princípio, só quero falar 2 minutos e dar a palavra. Certo. Então assim faremos. Dividimos. Depois, dou a palavra aos grupos parlamentares para colocarem questões e fazerem as observações. E devolvo novamente a palavra a Vossas Excelências para responderem às questões e fazer comentários sobre as observações que foram colocadas. Em princípio, será assim que vai funcionar. O tempo que terão será igual ao que têm na primeira parte. Muito bem? É assim, dessa forma. Então, sem mais demoras, e que estão reunidos estes procedimentos regimentais, para iniciar esta audiência, dou a palavra ao Sr. Hans Borgen para explicar a esta Comissão os propósitos que o traz cá. Tem a palavra. Boa tarde. Muito obrigado pela atenção nesta hora já um pouco avançado. Eu teria muito mais preferido, e quero dizer isso, que gostava de convidar vocês todos para a próxima vez não só falar do vinho, também ter a prova de vinho no campo e ver o trabalho científico que nós fazemos. Eu peço desculpa, meu português não está perfeito. Eu sou alemão de origem, mas já tenho 60 anos de contactos a Portugal, 40 anos que mesmo investi em Portugal depois da Revolução com o Dr. Vera Jardim como meu advogado. Fizemos a primeira empresa moderna para melhoramento no vinho e são 20 anos que sou português, mas desculpa, minha língua ainda tem um sotaque bastante está forte. Bom, mesmo hoje, quando o vinho já está o sector da exportação agrícola mais importante, sempre me impressionou a inconsequência estratégica do melhoramento genético e sanitário da viticultura em Portugal. Estratégias curriculares por parte das científicos, líderes de opinião e de privados com ideias distintas do espírito do tempo internacional sempre atrasou o processo durante décadas. Foi muito complicado realizar as regras da comunidade aqui. Nós mesmo tivemos que ir ao Parlamento Europeu com Rosado Fernandes neste tempo para obrigar a aceitação das regras comunitárias no melhoramento. Embora hoje quase a metade de todo o material vitícola nacional utilizado sejam provenientes
da obtenção Plancel, JBP. Vocês podem ver as etiquetas, sempre tem o nosso nome lá. Bem, tivemos o problema que nossa associação e nós nunca conseguimos ganhar uma importância na política inovativa. Ninguém estava a ouvir o que nós queremos dizer. Isso num sistema democrático não é bom para a economia e para o funcionamento. Há mais 3 décadas que luto, as prioridades da política vitivinícola seriam determinadas a longo prazo para ter uma comissão conjunta. E o problema grande é Portugal é adverso na viticultura a um processo que a agricultura normalmente está a fazer bem, de ter um centro de competência. Nós não temos um centro de competência. Hoje tive uma conversa com o presidente da INIAF, com o Dr. Nuno Canadas, e ele tem razão. O problema é que sectores diferentes da viticultura são completamente distintos. Não há uma harmonia no norte, no sul, dentro das diferentes fases, não consideram o sector das viveristas e do melhoramento. Isso é um grande problema sobre o qual temos que pensar. Eu não vou repetir, mas foram várias tentativas de fazer esse centro de competência. A primeira vez foi nos anos 80, mesmo no Ministério, encontramos quase 100 pessoas para criar neste tempo. Diz o ministro que não quer se deixar vincular de privados. Entretanto, mudou, várias vezes, foi o primeiro Kloster Porter. O Porter foi um científico que veio de Harvard University, que nos ensinou os programas, mas não resultou. O Kloster Porter foi introduzido, depois de poucos meses acabou novamente. Depois foi a INIAF que fez com grande força a tentativa de criar o centro de competência e foram as pessoas do Norte que não gostaram, com uma razão simples. Eles agora têm tanta força sobre os diferentes caminhos que eles ocupam na direção das associações que não querem uma concorrência independente. Estes são problemas que devem ser controlados melhor. Nós temos que ter uma política mais equilibrada. Por isso estou hoje aqui, porque felizmente nos países da União Europeia funciona com a divisão dos poderes. Temos o Parlamento, onde também podemos influenciar, e por isso estou hoje aqui e quero mostrar o nosso problema e pedir seu apoio. Eu já tive com o Parlamento sucesso no passado. Nos anos 90, com a ajuda do presidente da CAP, como já disse, e do Parlamento de Estrasburgo, conseguimos impor a necessidade também Portugal de ser orientado para as regras comunitárias, a favor da certificação monoclonal e sanitária das clones, e foi resolvido. Mas foram praticamente 25 anos de atraso, só porque tinha posições adversas. Agora, estamos novamente perante uma situação semelhante, para as quais nós pedimos, com a comissão competente do Parlamento, que prestem atenção para uma onda de inovação na Europa, face à alteração climática e ecológica. Não se vira ensonhada em Portugal. Não querem se orientar a uma tendência que em França, e nós vamos apresentar isso agora aqui, e na Itália, na Alemanha, funciona, que em Portugal é mesmo fechado para nós. Pedimos a ajuda que também Portugal pode participar no Green Deal da viticultura e possa implementar, preservando os traços de caráter vinho de Portugal. Nós queremos manter a nossa característica e não queremos depender em 10, 20 anos, quando as regras do Farm to Fork vão ser lá com 50% só de pesticidas, que nós temos que importar castas de França e da Alemanha. Isso não pode ser o nosso futuro. Bom, agradeço para esta curta intervenção minha e quero dar a palavra ao meu colaborador, David. Muito bem, tem a palavra. O senhor engenheiro David Tavares, não é? Sim. Tem a palavra. Boa tarde. Aqui vamos apresentar um pequeno PowerPoint desta problemática que o Sr. Jorge acabou de falar, com os caminhos possíveis para uma viticultura de futuro. Temos aqui um pequeno índice, não vou demorar muito, um pequeno enquadramento, o Green Deal e o Farm to Fork. A Comissão Europeia
adotou um conjunto de medidas de forma a reduzir a emissão em 55% das emissões de carbono para a atmosfera, reduzir a 50% a utilização de produtos fitofármacos e tem como objetivo atingir 25% do total da superfície agrícola europeia em modo de produção biológica. Isto até 2030. Com isto tudo, tem em consonância a mitigação das alterações climáticas, em que podemos verificar que a temperatura está a subir, já subiu um grau Celsius desde a Revolução Industrial e que até 2050 tem uma previsão de um aumento de 1,5 graus Celsius. As emissões de carbono também para a atmosfera também estão a aumentar e os eventos extremos também estão consecutivamente a ser mais repetitivos, como períodos prolongados de seca, precipitações torrenciais e, face ao exposto, estamos perante umas alterações climáticas que temos que tomar algumas decisões e, principalmente na viticultura, como é que podemos tornar isto possível. E vamos apresentar aqui 3 caminhos possíveis para que seja possível alcançar estes objetivos na viticultura. O primeiro objetivo que a gente aqui põe é a obtenção de novas castas com resistência. Desta forma, podemos reduzir o consumo de produtos fitofarmacêuticos e também facilitar a entrada em produção em modo biológico. A seleção orientada para as castas de referência, nomeadamente Touriga Nacional, Aragonês, Trincadeira, entre outras, procurando dentro destas castas nacionais variações somáticas em que possam se adequar e adaptar melhor às alterações climáticas. A avaliação das castas minoritárias. Esta é uma parte importante, porque dentro deste leque que temos de castas nacionais, cerca de 380 castas, aproximadamente, pode haver castas que se adaptem bem ao aumento da temperatura previsto para o futuro. O que é isto das novas castas resistentes? Uma pequena definição, são castas que são obtidas através de cruzamentos, onde nós apenas escolhemos um pai e uma mãe, com vista a obter novos indivíduos. E basicamente o que nós fazemos, isto acontece naturalmente na natureza, mas só que é de uma forma aleatória, e aqui nós escolhemos o pai ou a mãe consoante as características que nós queremos. Neste caso, cruzá-las com castas portuguesas, que dão boa qualidade ao vinho, com castas que tenham conferido resistência, principalmente ao míldio e ao ídio, para termos castas novas, que tenham adaptadas ao nosso clima português, que tenham alguma qualidade em termos de vinho e com isto ter castas que estejam mais adaptadas para mitigar as alterações climáticas, como reduzir os pesticidas, estarem mais adaptadas às alterações climáticas e que tenham bons rendimentos. Vantagens. As principais vantagens destas novas castas são em termos ecológicos. Com a redução do número de tratamentos que é necessário nestas novas castas, apenas 1 a 2 tratamentos por ano, enquanto nas castas tradicionais, entre 8 a 10 tratamentos, dependendo da região, dependendo do ano agrícola que for. Uma redução do consumo de energia e das emissões de gases com efeito de estufa, derivado aos tratores serem menos necessários, porque não é preciso tantos tratamentos. Uma diminuição da compactação do solo, pela consequência dos tratores entrarem menos nas vinhas, menor pegada de carbono, um melhoramento da biodiversidade e uma diminuição na poluição em termos de solo, água, ar, etc. A utilização económica, a redução dos custos de inputs, vamos ter que gastar menos dinheiro em produtos fitofarmacêuticos, vamos ter que gastar menos em gasolina, vamos ter poupanças económicas, energéticas, com energia, em termos dos combustíveis. Algumas das vantagens. Há um pequeno preconceito em relação às novas castas resistentes, porque no passado não foram bem aceitos. Hoje em dia já está completamente diferente. Já são castas mais complexas, que se assemelham muito bem às castas tradicionais, como o Sauvignon Gris, que se adapta, é parecido com o Riesling. Temos
temos a Muscaris, que se comparam um bocadinho com os moscatéis, já que estão a ter alguma qualidade em termos de vinho e já são apreciadas. A aceitação das castas resistentes no mercado é um bocado complicado, porque normalmente estas castas têm nomes difíceis, como Regente, como Borner, e não é fácil para o consumidor aceitar estes nomes e não estão tão habituados nem familiarizados quanto as castas tradicionais. O conhecimento ainda é um bocadinho limitado, derivado de que a maioria das castas são selecionadas fora de Portugal, e cada um com os seus países de obtenção, e as características edafoclimáticas são completamente diferentes das que os viticultores às vezes precisam. Daí esse conhecimento tem que ser um bocadinho mais alargado. Aqui um pequeno enquadramento na União Europeia. Conseguimos ver que, com uma setinha verde, os países que são autorizados a plantação e a produção de vinho, com estas novas castas, temos a França, temos a Alemanha, temos a Itália, Suíça, Áustria, entre outros. Aqui podemos ver que na França já tem um programa a nível nacional, que é o programa Resdur, já têm homologados 16 castas novas resistentes, já tem uma superfície de plantação de acima de 2.000 hectares e 1,5% da sua superfície já vitícola é com estas novas castas. Na Alemanha também tem um programa nacional, o Vitifit, onde já foram homologadas 41 castas, já tem mais de 3.500 hectares de plantação e que são 3% da superfície vitícola já é representado por estas castas. Em Itália, sem um projeto nacional, apenas por iniciativa privada, já conseguiram homologar 18 castas, já tem uma superfície de 2.000 hectares de plantação e já aproximadamente 1% da superfície vitícola já é por estas castas. Infelizmente, Portugal e Espanha não é possível fazer vinho, nem novas plantações com estas castas, mas já temos um clone homologado, o Defensor. A Plancel, ao longo dos anos, tem contribuído com projetos de melhoramento para nível nacional. Em 2026 foram homologados 43 clones de castas nacionais e em 2020 homologou a primeira casta nova resistente, o Defensor. Estes trabalhos da Plancel resultam em que até mais ou menos 50% do material vitícola português é de obtenção JBP. O ponto da situação, neste momento, o ponto da situação da Plancel tem a primeira casta homologada em Portugal, o Defensor, está homologada no Catálogo Nacional de Variedades, está reconhecida para DGAV, mas infelizmente o IVV não a reconhece para a produção de vinho. Assim, nós não podemos comercializar o Defensor porque não tem interesse, porque não é permitido fazer vinho. Este ano cessa o projeto PDR 784 de conservação e melhoramento, onde foram obtidos uma série de novas castas resistentes com cruzamentos com castas portuguesas. A vantagem destas castas é que têm a tipicidade portuguesa, as castas já são adaptadas ao clima português e são castas que podem ter vantagem para o vinho de marca Portugal. Com o lançar deste projeto, fizemos novas candidaturas a novos projetos para continuar com o trabalho iniciado e para o conseguirmos finalizar e transformá-lo em produto profissional. Pomos na linha PRR, submetemos uma candidatura na qual não foi aprovada com diferentes parceiros, entidades. Uma segunda linha, fomos candidatos, mas apenas como parceria. O que pretendemos do Ministério da Agricultura tenha consciência de que ser um trabalho de seleção e melhoramento, a cultura da vinha no sul do país estará comprometida a curto prazo. Que exista um processo específico de financiamento ao melhoramento da vinha nesta região para fazer face às alterações climáticas. E assim, obrigado. Muito bem. Pretendem intervir?
muito rapidamente ultrapassaram o tempo, mas... Penso que já passaram os 15 minutos, portanto não posso dizer, simplesmente dizer... Tem que ligar o micro, por favor. Simplesmente dizer-vos que fui apresentado como pró-reitor da Universidade de Évora, mas estou aqui a título pessoal e não a representar a Universidade de Évora. A título pessoal, porque trabalho há muitos anos com o Plancel como investigador e relativamente ao trabalho que tem sido feito. Todos os senhores deputados certamente bebem vinho, penso eu, a não ser que alguém seja contra a utilização do vinho, pelo menos à refeição. E não sei se têm conhecimento, grande parte das características que bebem hoje nos vinhos, muito se deve ao trabalho feito na Universidade de Évora e pela Plancel nos anos 80. Nos anos 80 não se sabia rigorosamente nada sobre as castas do Alentejo. Todo o trabalho foi feito ali na Universidade e em colaboração sempre com os viveiros Plancel. Plancel tem sido uma empresa que tem trabalhado constantemente com a Universidade, primeiro na parte da caracterização das castas da região Alentejo, nas suas características, naquilo que elas podiam contribuir para o vinho. Foi revolucionária em termos de microvinificações, portanto, em termos de trabalho da forma como se produz o vinho produzido a temperaturas controladas, também muito se deve àquilo que se aprendeu na Alemanha e à iniciativa que o Jorge Boom teve de levar pessoas para a Alemanha para ver como se faziam, principalmente vinhos brancos, porque não os sabíamos fazer, agora sabemos, e já os utilizamos também nos tintos. Depois veio toda a parte de seleção clonal da vinha, portanto, quando hoje temos clones de videira, muito se deve ao trabalho que foi feito pela Universidade e também pelo Jorge, em colaboração com a Universidade, e eu tenho mantido esta colaboração contínua ao longo do tempo, que está agora na fase das castas resistentes. A Europa, a vinha na Europa, consome mais de 50% de todos os fungicidas utilizados nas diferentes culturas, portanto, da totalidade dos fungicidas comercializados na Europa, 50% são utilizados na cultura da vinha e, portanto, as castas resistentes são algo a que devemos olhar com muita atenção. Não podemos simplesmente pensar que no século XIX os híbridos produtores diretos foram proibidos porque a qualidade do vinho produzido era de muito fraca qualidade. Estamos a falar de uma realidade completamente diferente. As castas que temos hoje disponíveis no mercado e que nós estamos a utilizar e a criar em Portugal com cruzamentos com castas portuguesas, exatamente para evitar que dentro de 15 ou 20 anos as castas que se utilizam para a produção deste tipo de vinho e que permitiram reduzir significativamente os impactos ambientais da viticultura sejam castas generalizadas por toda a Europa e que possamos manter aquilo que sempre quisemos manter. Os senhores deputados sabem certamente que Portugal manteve as castas portuguesas. Nós somos dos poucos países a nível mundial que conseguimos manter o nosso património genético e fazemos vinhos de castas que os outros países não conhecem. É por isso que temos dificuldade muitas vezes em entrar no mercado internacional, porque ninguém sabe o que é um roupeiro, que hoje já não se chama roupeiro, chama-se Síria, ninguém sabe o que é uma periquita, que hoje já não se chama periquita, chama-se castelão, mas por aí fora, certo? Toda a gente sabe o que é um Pinot, o que é o Riesling, o que é um Chardonnay, toda a gente sabe, mas isso era fácil. Nós seguimos o caminho mais complicado, seguimos o caminho de defender o nosso património vitícola e utilizá-lo. O que é que queremos no futuro? Estas castas resistentes vão certamente entrar, não digo para a produção de todos os tipos de vinho, mas certamente para a produção de um vinho de mesa, de um vinho regional. Os vinhos com indicação de origem de proveniência, os VQPRDs, os DOPs, etc., possivelmente nunca serão feitos, podem nunca ser feitos com estas castas. Os países a nível da Europa têm tido diferentes estratégias. A Alemanha autoriza a produção de vinho de qualidade com as castas. A França não o autoriza apenas o vinho regional e o vinho de mesa. Mas se nós pensarmos bem, a comercialização de vinho em Portugal, mais de 60% do vinho produzido ou é regional ou é de mesa. Portanto, isso quer dizer que se nós tivermos estas castas para este tipo de vinho, reduzimos significativamente os inputs em termos de impacto ambiental e conseguimos ter um produto de qualidade. Agora, era melhor ter um produto de qualidade com cruzamentos feitos com as nossas castas e, portanto, mais próximos das nossas características do que virmos a importar no futuro as castas que os franceses, os italianos e os alemães estão a fazer. E é só isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Que extraordinária participação e que esclarecimentos que nos foram dados e quão oportunos são
falar aqui nesse cruzamento de castas, nas referências identitárias de cada país, quanto é oportuno, e de castas resilientes na atual situação que vivemos, o quanto é oportuno falar das castas, e é transversal a tantas outras coisas. Bom, mas sem mais demoras, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sónia Ramos. Não, está ligado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Saúde, naturalmente, os viveiros Planecel, aqui na pessoa do seu fundador, Jorge Boom. Quero também cumprimentar o engenheiro David Tavares e o Sr. Professor também da Universidade de Évora, e a saudá-lo como vice-presidente, como vice-reitor, perdão, mas como diz que está aqui a título individual, vou dirigir-me a si como Sr. Professor. Eu quero começar por agradecer a exposição que foi aqui trazida, até porque estou em crer que a maior parte das pessoas, e provavelmente dos deputados aqui desta comissão também, não estão a par da emergência desta situação que nos vieram aqui relatar, e que tem a ver com uma preocupação que os viveiros da Planecel têm há muitos anos, há várias décadas, que estão no Alentejo, mais concretamente em Montemoro Novo, e que têm feito uma aposta extraordinária, como referiu ainda, e eu quero realçar, com investimento próprio, portanto privado, na maior parte dos casos, em parceria com a Universidade de Évora, que é também conceituada nestas matérias, e dizer que Portugal e o Alentejo devem muito também a este investimento que foi feito e que continua a ser feito, pese embora o Ministério da Agricultura, tanto quanto sei, recentemente não ter querido continuar os projetos de investigação nesta área, precisamente da melhoria do capital genético no que diz respeito aos viveiros, e, portanto, gostaria de começar por perguntar também por que razão o Ministério da Agricultura português, naturalmente, decidiu por razões formais, e começava aqui a minha primeira questão, quais são as razões formais para não continuar o único projeto existente, ao nível do PDR, no sul de Portugal, com medidas concretas certificáveis para a adaptação das castas ao clima e à ecologia no âmbito dos programas de resiliência. Ou seja, parece-nos que, e pegando nas palavras do Sr. Professor, que definiu muito bem a necessidade de aproveitar este melhoramento das nossas castas e torná-las também mais resilientes. Foi provado aqui as vantagens que, com a menor utilização de químicos, naturalmente do ponto de vista das metas ambientais e também, enfim, da qualidade dos solos, qualidade, enfim, ambiental em geral, nós podemos ter aqui muitos ganhos e muitas vantagens, e, portanto, gostaria de perceber porque é que o Ministério da Agricultura, no fim do ano passado, entendeu não renovar estes projetos que tinha em parceria, quer com a Universidade, se bem percebi, quer com a Planecel, os viveiros Planecel. Por outro lado, também, disse o senhor engenheiro David Tavares, que temos uma única casta homologada pelo Ministério da Agricultura, o Defensor, mas que o IVV não reconhece a produção de vinho. Portanto, a pergunta parece óbvia, que é, então, de que vale esta homologação, de que vale os investidores e os viveiros estarem a apostar nesta casta resistente se depois não podem fazer vinho? Qual é a finalidade, digamos assim, deste cultivo, se não pode traduzir-se em vinho e, enfim, se isto não vai, naturalmente, desincentivar os investidores e os investigadores, nomeadamente a Universidade de Évora também, naquilo que tem sido o seu percurso de investigação nestas matérias. Portanto, deixava aqui também essa questão. Referiu que em Portugal os consumidores não estão ainda muito familiarizados com esta casta. Isto, no fundo, também é uma situação nova, daquilo que eu percebo para a maior parte dos consumidores ou apreciadores de vinho, mas gostava que falasse um pouco também desta situação na Europa, porque daquilo que sei, a Europa tem uma área de vinha muito grande já, comparativamente à de Portugal,
tem investigação em curso e já percebeu que, de facto, nós precisamos de investir ao nível da viticultura e precisamos de tornar adaptável às novas alterações climáticas. Referiu também há pouco que, já não sei se foi o engenheiro, se foi o comendador Jorge Bume, mas referiu que a cultura de vinho no sul do país está comprometida a curto prazo. Gostaria que nos deixasse aqui mais alguma informação sobre esta afirmação, que me parece preocupante, até porque, como sabemos, o vinho no Alentejo é também, ao nível de um dos setores agrícolas, uma forma de subsistência de grandes casas agrícolas, mas também de pequenos produtores e de pequenas empresas familiares produtoras e, portanto, e que muitas vezes até o fazem para compensar também e acumular com outras atividades económicas e, portanto, parece-me uma afirmação que nos deve despertar também para um futuro e, enfim, e deixar também aqui a nota de que até que ponto o Ministério da Agricultura também está ciente das entropias que ele próprio está a criar aos viticultores, se por um lado homologa uma casta e depois não permite que se faça vinho com ela através do IVV. E, portanto, são algumas das questões que me parecem óbvias. A questão das alterações climáticas é, de facto, importante. Nós temos que ter um planeamento a longo prazo na agricultura, já pensando precisamente em formas de adaptar a nossa agricultura, neste caso a viticultura, e perguntar-vos como é que vem precisamente este setor e como é que o Ministério da Agricultura tem colaborado ou não, e está ou não ciente, enfim, de que se os outros países da Europa estão a fazer uma aposta nas castas resistentes, se os mercados são globais e são mundiais, Portugal não vai ficar aqui também, do ponto de vista da competitividade do vinho, de alguma forma comprometida ao nível dos mercados internacionais ou mundiais, que me parece também, enfim, importante explorar, porque nós já colocámos o nosso vinho ao nível da qualidade num patamar de excelência, e, enfim, os nossos vinhos são premiados e reconhecidos por todos a nível mundial, mas temos que, de facto, dar provavelmente aqui um passo em frente e antecipar aquilo que pode vir a ser uma catástrofe se realmente a cultura do vinho no sul do país está, de facto, comprometida e, ainda por cima, a curto prazo. E para já era só, muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Nicolau. Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradecer em nome do Partido Socialista a presença do Sr. Comendador Jorge Bume, da Plancel, ao Sr. Professor Augusto Vieira Peixe, a título pessoal, e o engenheiro David Tavares, dos viveiros Plancel. E, efetivamente, eu tive até a felicidade de poder visitar e reunir há bem pouco tempo com viveiros na minha zona. Eu sou da região oeste e, portanto, estive há bem pouco tempo na Viti Oeste e na Plancerte e tive a oportunidade de perceber, de facto, o peso e a importância do setor dos viveiros vitícolas no nosso país, em particular também na minha região, e também o papel da Viticerte, que sei que tem um papel também importante na entidade que certifica as plantas utilizadas. Por outro lado, tenho vindo também aqui a falar várias vezes e a referir a importância do INHAV 2 Portos e da Estação Vitivinícola Nacional e da grande coleção ampelográfica que está sediada naquele território. Portanto, de facto, aquilo que nos trouxe aqui e que nos trouxe também na exposição que fez à Comissão é de facto preocupante. Todos nós temos consciência de que as alterações climáticas são uma realidade e a adaptação do território e das nossas culturas é uma necessidade se queremos efetivamente continuar a produzir ao nível que temos vindo a produzir. O
plano estratégico da PAC, recentemente aprovado e discutido durante o ano que passou, assenta justamente na necessidade de introduzirmos mais questões ambientais, mais preocupação com a adaptação às alterações climáticas e portanto, julgo que tem que se encontrar dentro deste quadro o local adequado, o veículo adequado para permitir que também a investigação que tem vindo a desenvolver e que tem tido um papel importante ao longo das últimas décadas e que terá com certeza para o futuro muita importância na adaptação da viticultura no nosso país, que consiga encaixar, nomeadamente nos apoios concedidos no âmbito da PEPAC e também da Agenda Terra Futura, lançada pelo Ministério da Agricultura, que veicula justamente mais inovação, mais sustentabilidade, menos utilização de pesticidas, como bem referiram na vossa apresentação, e portanto eu julgo que todos aqueles objetivos que nos transmitiram enquadram-se perfeitamente naquela que é a estratégia do Ministério da Agricultura e do Estado português para fazer face às alterações climáticas. Percebi, obviamente, da vossa exposição que existem uma série de contratempos e desafios a ultrapassar para que o projeto e a estratégia possam de facto estar alinhados e que possam de facto conseguir o apoio necessário. Já aqui foi referido, mas eu julgo que era importante percebermos o porquê nesta casta que está homologada de não haver interesse por parte do IVV em que a mesma possa ser comercializada e que possa ser vinificada, para percebermos o que está por trás e as razões dessas reticências. E, por outro lado, se nos podiam também explicar, na nota que enviaram à Comissão de Agricultura, falavam numa candidatura ao PRR, e perceber, de facto, que passos têm sido dados no sentido de captar apoio de fundos comunitários e do Estado português para continuar este projeto, para também percebermos de que forma podemos contribuir para que se chegue a bom porto nesta candidatura e também na investigação necessária para que, de facto, aquilo que nos apresentavam como título da apresentação de caminhos possíveis para uma viticultura de futuro, seja de facto o caminho que queremos alcançar, que tenhamos futuro e que ele seja planeado e o mais preparado possível para a mudança, para que ela não ocorra sem que estejamos todos preparados, porque ela vai de facto acontecer. Vamos ter dificuldades, com certeza, em ter bons níveis de produção em algumas zonas do nosso país, em particular no Sul, e portanto temos que preparar o mais depressa possível e da melhor forma para, quando esse tempo chegar, estarmos devidamente preparados e adaptados para mantermos níveis de produção com qualidade e quantidade necessária para podermos continuar a crescer no setor vitivinícola em Portugal. E, portanto, para já ficaria com estas perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, quero calorosamente saudar os senhores da Plancel que vêm aqui, o Sr. Comendador Jorge Bom, também o Sr. Professor Augusto Peixe e o Sr. Engenheiro David Tavares, e por nos terem vindo alertar para esta questão que é tão premente no país. De facto, a vossa vinda cá com uma comissão entre uma empresa particular e o conhecimento científico demonstra bem como a Plancel cresceu em Portugal, tendo sido fundada em 1982 e tendo trazido tecnologias que eram praticamente desconhecidas em Portugal, como os bacelos enxertados, uma tecnologia agrícola que está na base do sucesso desta empresa, e também, mais recentemente, também na propagação por enxertos linhosos da oliveira, e que nos veio trazer aqui algumas preocupações que devemos ter em boa conta. Eu, da minha parte, agradeço, porque era de facto um assunto para o qual não estava
devidamente sensibilizado. E tendo ouvido com muita atenção a vossa explanação, que mais uma vez agradeço, gostava de perguntar como é que se têm sentido ouvidos ou como é que têm vistas aceites as vossas reivindicações, digamos assim, por parte do Ministério da Agricultura, pela atual Ministra da Agricultura. Relembro que esta Ministra tem sido altamente contestada por todo o setor. Aliás, está marcada mais uma manifestação para Évora no próximo dia 24 pela CAP, e nessa manifestação a faixa que inaugura essas manifestações diz muito claramente contra a incompetência que nos governa e refere-se objetivamente ao setor da agricultura. E o cenário que nos trouxeram aqui, face às variantes resistentes, às variedades resistentes das vinhas, parece que, de facto, aqui também ocorre um enorme desinvestimento e uma falta de atenção. Aquele mapa foi bastante exemplificativo, portanto, demonstraram-nos que em França já existem 16 castas homologadas, na Alemanha 41, em Itália 18, e, portanto, é um bocadinho muito este cenário que temos por toda a Europa vitivinícola, mas que em Portugal apenas uma ainda está, que é a defensora. E mostraram-nos também que o programa do PDR 2020 terminou, a medida 7.8.4, que os 2 projetos candidatos ao PRR foram chumbados ou não foram selecionados. Isso corresponde também muito ao que tem vindo sendo dito pelo setor, de que o PRR está a passar ao lado do setor agrícola e que está a ser uma oportunidade perdida. Gostava de vos perguntar aqui também qual é que foi a justificação para o chumbo dos vossos 2 projetos candidatos ao PRR, qual é que foi dada a justificação para não serem utilizados. Depois também gostava que nos dissessem qual é a vossa visão sobre a diabolização que é muitas vezes feita para a vossa fileira negocial. E falo de muitas forças políticas que falam reiteradamente contra a agricultura intensiva ou contra a agricultura superintensiva e que estão manifestamente a falar contra o olival e contra a vinha. E, portanto, qual é que é a vossa posição contra essa diabolização que é feita permanentemente sobre o setor da vinha e o setor da olivicultura? Finalmente, gostava de sublinhar mais uma vez que o surgimento do PRR é, de facto, algo muito importante para o país e que a aposta, a nosso ver, do Grupo Parlamentar do Chega devia vir também para o setor primário, nomeadamente na aposta da modernização e na digitalização da agricultura. A tutela muitas vezes vai ao terreno, fala a miúde da agricultura de precisão, de como é preciso aplicar as novas tecnologias à agricultura, apresenta-se muitas vezes na apresentação de drones e outras tecnologias que são utilizadas na modernização das propriedades agrícolas, mas depois, quando chega à altura de adjudicar ou de colocar o PRR ou o PEPAC 23-27 para neste desidrato, acaba por gorar nas suas expectativas e não temos os projetos levados a bom porto. Isso é algo que nos preocupa muito e gostávamos de saber a vossa opinião nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar os nossos convidados e agradecer a exposição que já nos fizeram. Nós, de facto, temos uma preocupação relativamente à necessidade da produção nacional e da produção agrícola corresponder a uma diversidade de culturas que permita, de facto, dar resposta às necessidades do país, enfim, às necessidades alimentares, mas neste caso, na produção vinícola, nós entendemos que existem medidas que devem ser implementadas na produção do setor. Daquilo que nos trouxeram, nós de facto temos identificado a necessidade da investigação, da inovação estar colocada ao serviço da agricultura nacional, dos agricultores portugueses, da produção nacional, e é de facto nesse sentido que nós temos tido algumas preocupações.
nomeadamente relativamente às estruturas públicas que deveriam proceder à investigação e por essa via também transitar essa investigação, incorporando depois nas práticas agrícolas, porque de facto mudar práticas agrícolas é algo que implica conhecimento, mas implica também investimento por parte dos agricultores e dos produtores nacionais. E é nesse sentido que nós identificamos que estruturas, nomeadamente como o INIAV, que precisam de facto ter condições para poder fazer os seus desenvolvimentos, as suas investigações, muitas das vezes falta. Aliás, o INIAV está confrontado com uma situação dos seus funcionários, dos seus investigadores, estarem muito perto da idade da reforma, perdendo-se o know-how e o conhecimento que têm, porque formar um investigador é algo que demora pelo menos uma década para conseguir ter conhecimento, capacidade de proceder às investigações autonomamente, e se não houver transmissão de conhecimento, de facto, é algo que nos preocupa. Mas, tendo em consideração que até a Plancel já fez muita investigação, tem desenvolvido muita investigação, uma das primeiras questões que nos levanta é de que forma é que essa incorporação do conhecimento pode ser feita na agricultura. E, nomeadamente, na vinha, não podemos esquecer que grande parte dos viticultores são pequenos produtores. A esmagadora maioria são pequenos produtores que têm, de facto, alguma dificuldade em poder incorporar essas inovações. Porquê? Porque há uma questão que nós temos que colocar sempre em cima da mesa, que é o rendimento dos viticultores. E, de facto, quando se faz transformações, modificações, há sempre um período em que nem se produz nada. A transformação e a mudança de castas, aliás, isso implica, muitas das vezes, ter áreas em que não são produtivas durante extensos períodos. Há, de facto, um programa, um regime que é o VITIS, que nos tem preocupado, nomeadamente, é um apoio significativo e substancial à reconversão de vinhas, e de facto é perguntar até que ponto é que este regime, este programa, pode corresponder a estas inovações e a estas novas castas a serem introduzidas. Uma outra questão que também tem a ver com o rendimento é tentar perceber, e peço desculpa se explicaram isto e eu, num momento até tive que sair, não posso não ter entendido, não ter apanhado essa informação, tem a ver com o nível produtivo, a capacidade produtiva destas novas castas. Ou seja, nós hoje, naturalmente, uma das questões que preocupa os produtores é, de facto, uma capacidade produtiva. Se nós estamos a falar de castas que, sendo mais resistentes, mais adaptadas, elas mantêm e conseguem ser competitivas na produção, ou se, de facto, se ganhamos na resistência, mas perdemos na capacidade de produção por hectare. Este é um problema. Outra questão que gostaria de colocar, de facto, uma das grandes preocupações que existe para qualquer viticultor é o comportamento ao stress hídrico das suas vinhas. E o stress hídrico, em grande parte, na região do Alentejo, por exemplo, é algo que preocupa grande parte. Nós estamos a falar de uma área, segundo o último recenseamento agrícola, de 27 mil hectares de vinha, na região do Alentejo, mas já temos uma área bastante significativa regada e, portanto, se é aqui ou não pertinente que estas castas ainda assim sejam introduzidas no âmbito do perímetro de rega de Alqueva, tendo em consideração que elas são resistentes, provavelmente não será só às questões de resistência à falta de água, mas também a questões das pragas, que é uma situação muito preocupante.
e nesse sentido aquilo que gostaríamos aqui de deixar são essencialmente estas questões e também já agora uma outra questão que tem a ver com a articulação com as estruturas públicas em termos de investigação e de aplicação no terreno destas investigações, porque parece-nos que é fundamental que exista aqui este aproveitamento de sinergias que pode resultar a favor da investigação e no fim dos agricultores e dos viticultores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais grupos parlamentares inscritos, fica assim concluída esta ronda de audições para os diversos grupos parlamentares. Dou de novo a palavra aos nossos convidados, que têm novamente de 10 a 15 minutos para distribuir o tempo como entender, para responder às questões que os senhores deputados colocaram e as observações que fizeram. Tem a palavra. Eu não vou responder porque, infelizmente, já tenho uma certa idade e não estou a ouvir muito bem. Por isso vou pedir você responder, mas eu quero dar uma observação para esclarecer. Eu não estou aqui para chatear o Parlamento com coisas que vocês todos já conhecem. Isso é uma situação muito crítica e muito concreta que temos hoje. O problema é que é previsto com o Farm to Fork em várias legislações que até final desta década tem que ser reduzido a aplicação de pesticida para metade. E agora, isso é chocante. A metade de todos os pesticidas aplicados são na vinha. A vinha tem 4% de superfície, mas custa porque nunca ultrapassamos a situação das doenças da América de 150 anos atrás. Nós temos que reagir. E a ideia que muitas pessoas têm que pode ser resolvido com a luta biológica, com vinha biológica, não funciona. Há novas investigações agora que o efeito do cobre e do enxofre, que é indispensável na defesa biológica, é pior que as atuais fungicidas. Nós temos um problema que dentro de 10 anos temos que responder a um problema que já sabemos que não é possível. Mas temos que pensar, se agora continuam de não financiar projetos neste sentido, que a NIAF, que a Universidade de Évora e nós em comum defendemos e que foi recusado, para mim é incompreensível, está novamente travado este processo. Nós tivemos o mesmo problema já uma vez em 2003, já tivemos milhares de candidatos de resistência, junto com a Alemanha e com a França. A França ainda foi atrás de nós, com a Suíça e a Áustria, e foi travado por 15 anos. Não havia nenhum dinheiro para melhoramento. Vocês devem nos ajudar, que vai dar continuação com um projeto para o melhoramento contra o problema de excesso de pesticidas. Esta, em princípio, foi a ideia que eu quis transmitir. Nós temos o problema do projeto e também temos um outro problema. Não são as diretoras das direções gerais. As direções gerais são muito bem organizadas e compreendem os problemas, mas o efeito das associações, de organizações que têm os laços em qualquer lugar, são tão fortes que, por exemplo, foi proibido a utilização de uma casta que já está oficialmente reconhecida. Isso não dá nenhum sentido. Nós tivemos 20 anos a lutar para fazer este reconhecimento e agora o IVV naturalmente quis homologar. Foi no Conselho Consultivo um grupo que se virou contra. Isso é absolutamente anacrônica numa situação onde milhares de hectares, nós vamos ultrapassar em breve 10 mil hectares de novas castas em Europa, que nós em Portugal ficamos ainda praticamente na situação de ser completamente retroativo na nossa visão. Nós pedimos este apoio de vocês e esta é a razão por que hoje estou aqui sozinho, não conseguimos continuar, tentamos tudo. É um trabalho incrível de fazer um projeto deste. Ficamos meses envolvidos e sem qualquer explicação fomos recusados com explicações formais. O problema não é o formal, o problema é o factício e nós vamos ter problemas se nós não continuarmos com o melhoramento genético nas castas. Muito obrigado, mas Augusto, tu estás melhor a ouvir eu, tu faz favor, vais responder. Vou tentar.
Eu penso que o Jorge já respondeu uma parte das questões. Realmente, a não aprovação de... Está ligado, está. A não aprovação dos projetos, infelizmente, ou talvez por questões de orgânica e tenha que ser assim, os projetos hoje passam sempre por um crivo burocrático antes de serem avaliados na sua qualidade científica ou em todos os outros aspectos. Assim como passaram estes projetos que foram apresentados através do PRR. E as razões, aparentemente, de não aprovação do projeto, ainda que eu não tenha levado até ao fim o acompanhamento desse processo, tiveram a ver, primeiro, porque se dizia que a Plancel não tinha capacidade científica para ser a promotora do projeto. Tem ali os exemplos dos projetos onde a Plancel já participou e possivelmente serão mais. Depois, em contra-argumentação, dissemos que isso não era verdade e que não poderia ser assim. E então o que é que levou depois ao chumbo do projeto? Foi que a Plancel não tinha a atividade de investigação científica inscrita no seu pacto social. E depois o que é que levou à recusa do projeto depois de nova contestação? Foi que a CAI de investigação científica não estava dentro das CAIs da empresa. Portanto, com este tipo de argumentos para recusar um projeto, sem nunca ter olhado para ele, sem nunca ter visto qual era o interesse que o projeto poderia ter, é simplesmente ridículo. Estes assuntos burocráticos devem ser resolvidos entre a entidade financiadora e os parceiros que apresentam um projeto, para ver se é possível superá-los, se é possível, de comum acordo, conseguir ultrapassar esses problemas, para que o projeto possa chegar à fase de análise que realmente interessa, que é se o projeto tem interesse ou não tem interesse para o país, se o projeto fala sobre um tema que vale a pena pensar ou não. Portanto, a razão da não aprovação desses projetos foi simplesmente esta, pelo menos foi aquilo que nos foi transmitido. E isto era uma pergunta do PSD e também do deputado do Chega, se não estou em erro. Pronto, relativamente à parte do defensor, que é uma casta neste momento já registada no Catálogo Nacional de Variedades e que o IVV não aprova para vinho, penso que o Sr. Jorge já deu a resposta. Portanto, o Presidente do IVV estaria totalmente de acordo que assim fosse. O IVV tem um conselho consultivo, nos conselhos consultivos há votações e, aparentemente, dentro do conselho consultivo, o número de pessoas que achou que não deveria ser aprovada para vinho era superior àqueles que achou que devia ser aprovada para vinho. E, portanto, a casta não está homologada para a produção de vinho. Penso que terá sido unicamente a razão. Terá havido certamente uma discussão sobre esse assunto, do porquê de não aprovar, mas eu não estava no Conselho Consultivo, portanto não posso saber o que é que se discutiu lá. Outra das questões ainda do grupo do PSD era a cultura do vinho no Sul está comprometida porque... Pois a cultura, o que se está a passar neste momento é uma transferência das castas de sul para norte. Portanto, as castas mais resistentes ao calor estão a ser utilizadas hoje por países de latitudes mais a norte, em substituição das castas que têm, porque essas não estão preparadas para o calor, para ambientes, para climas mais quentes. E em Portugal e no sul de Portugal vamos buscá-las onde? A Marrocos? Vamos buscá-las onde? Não podemos descer mais a sul. Portanto, nós não temos neste momento possibilidades sequer de substituir as nossas castas tradicionais por outras castas, porque simplesmente as nossas, as australianas, as do sul de Itália, etc., são aquelas que ainda estão mais resilientes e mais adaptadas a este tipo de condições. Portanto, vamos substituir por quê? Ou criamos nós, ou tentamos criar e tentamos ver, nós utilizamos uma quantidade muito pequena de castas em relação ao património genético que temos, nós temos mais de 280 castas descritas e utilizamos meia dúzia delas, que são as nossas castas de referência, 5 ou 6 castas de vinhos brancos, 5 ou 6 castas de vinho tintos para produzir 90% do vinho que é produzido no país e, portanto, temos muito por onde procurar. Será que nas nossas castas de baixo impacto, nas castas minoritárias que estão esquecidas, não temos algumas que possam ter interesse para a produção, que sejam mais resilientes, que suportem melhor
os cada vez mais frequentes impactos de altas temperaturas durante períodos sucessivos, possivelmente temos, e possivelmente também dentro da variabilidade que existe nas atuais castas de referência, podemos encontrar algumas plantas que possam ser menos suscetíveis a um aumento de temperatura e podemos utilizar essas para criar novos clones. E depois temos as castas resistentes. E dizia-se o que é que se passa, castas resistentes, Europa versus Portugal, portanto já viram perfeitamente o que é que se passa e a situação é esta, e aquilo que nós achamos é que realmente se não fizermos alguma coisa, ou vamos usar o mesmo que todos utilizamos, e aquilo que era a nossa viticultura e a diferenciação da nossa viticultura deixa de existir. Isto já se está a passar no olival, como toda a gente sabe. No olival, as nossas variedades tradicionais de oliveira que dão a tipicidade ao nosso azeite e que são fundamentais para reconhecer o nosso produto, praticamente já não existem. O olival que está a ser plantado é todo ele igual e, portanto, o azeite passa a ser uma commodity, uma gordura comercializada no mercado e pouco mais do que isso. E é igual em todo o mundo. Se é isso que queremos, pois então a política que está a ser seguida faz todo o sentido. Se não é isso que queremos, se queremos diferenciar, se queremos ter um produto diferente, então teremos que mudar certamente da forma como encaramos as coisas. Pois tudo isto está no âmbito da PAC e da PEPAC, pois claro que está, evidentemente nós sabemos que é aquilo que temos que fazer, não é? Menos 10% da área de produção, menos 50% de fitofármacos de síntese, menos 20% de adubos azotados e mais 25% de agricultura em modo de produção biológica. É isto que nos pedem. Portanto, este trabalho que aqui está é uma ajuda significativa para que isto possa concretizar. Parece-me a mim. Fontes de financiamento, pois já vos dissemos, 2 projetos apresentados ao PRA que foram chumbados. Neste momento não tem havido novas possibilidades de candidaturas dentro do país. Estamos neste momento a tentar envolver-nos numa candidatura ao nível do Horizonte 2030, portanto do Programa Comunitário para Financiamento deste tipo de atividades. Há um projeto chamado Fruitfully que engloba mais de 19 parceiros a nível europeu e onde nós vamos participar. Vai participar a Universidade de Évora, vai participar a Viticert, representada nesse caso pelos Viveiros Plancel. Portanto, estamos a finalizar a candidatura para esse trabalho. O que é que por aqui tinha mais? Eu não queria entrar em questões políticas sobre o Ministério da Agricultura e a Ministra da Agricultura, se está bem, se está mal, se está a funcionar bem, se não está. Portanto, não é esse o meu objetivo. Falou-se aqui em agricultura intensiva, sim ou não, agricultura intensiva é um papão, pois também não é assunto, é um assunto demasiado técnico para avançarmos aqui. A minha opinião é que sempre que há fatores de produção e sempre que há condições para o fazer, a agricultura intensiva é indispensável, porque se não tivermos agricultura intensiva, o aumento de custo que já está a haver neste momento nos supermercados vai ser significativamente superior. A agricultura intensiva faz-nos falta, porque se não houver agricultura intensiva, não é com a produção extensiva nem com a produção biológica que se conseguem produtos a preço que as pessoas possam comprar no supermercado. Agora, há locais para as fazer e há locais onde não se pode nem se deve deixar fazer. Ainda do Chega falou sobre a agricultura de precisão. Eu não percebi bem como é que incluímos aqui a agricultura de precisão nisto. A vinha, neste momento, já está a trabalhar muito na área de... Muita vinha, neste momento, já é gerida com agricultura de precisão. Muita da vinha é gerida com agricultura de precisão, com sensores de umidade do solo, com sensores de condutividade do solo, onde nós podemos fazer gestão separada da rega em função do solo que temos. É isso que nós pretendemos, que temos a agricultura moderna, é isso que pretende fazer. Digo-vos que a Universidade de Évora tem um projeto neste momento apresentado ao Interreg, ao novo Interreg, que é o SUDOE, para digitalização da herdade experimental da Mitra. Portanto, nós temos uma herdade com à volta de 300 e tal hectares onde fazemos exploração de vinha, de montado, de pastagens, de cereais, etc. Várias culturas, e temos que fazer a digitalização de toda essa cultura, saber contribuições para o sequestro de carbono de cada uma das atividades que estamos a fazer. Portanto, é um projeto que está, neste momento, em fase de desenvolvimento.
Relativamente a algumas perguntas do Sr. Deputado do PCP, e principalmente a última, penso que possivelmente nesta altura saiu, as castas que estamos a falar são exatamente castas resistentes a doenças, não estão propriamente viradas para a parte de stress hídrico. Estas castas não alteram nada em termos daquilo que é a atividade do dia-a-dia do produtor. Portanto, estas castas são conduzidas da mesma forma que qualquer outra casta, têm produtividades por vezes mais elevadas do que as castas que temos neste momento disponíveis, simplesmente facilitam, não têm um período de retorno muito grande. Todas estas castas, como qualquer outra casta, vão ser enxertadas e ao segundo ano estão a dar a primeira produção, ao terceiro, quarto ano estão em plena produção, portanto não há aqui um período em que não exista rendimento e, portanto, não vejo problemas de quebra de rendimentos, não vejo problemas de quebra de capacidade produtiva, vejo sim uma potencialidade muito grande em um produtor poder reduzir de 8 a 10 tratamentos e gastos de combustível do seu equipamento para fazer estes tratamentos na vinha e conseguir passar a fazer isso com 1 ou 2 tratamentos anuais. Essa é a grande diferença que eu vejo aqui. Eu não sei se me faltou assim, alguma coisa que realmente valesse a pena ou se os meus colegas tomaram notas que eu não tomei, mas penso que, no modo geral, tentei responder às perguntas que foram colocadas. Muito bem. Dar-vos outra nota, e nos termos regimentais, foi solicitada uma segunda ronda, ou seja, algum dos seus deputados não ficou devidamente esclarecido. Vamos dar início a uma segunda ronda que funciona de forma diferente. Cada um dos senhores ou senhores deputados pode se inscrever e terá 2 minutos para se inscrever e depois devolvo o mesmo tempo que foi utilizado pelos senhores deputados, pelas senhoras e senhores deputados. Quem se pretende inscrever para a segunda ronda, tem a inscrição do Sr. Deputado Pedro Frazão, que solicitou a segunda ronda, do Sr. Deputado João Nicolau, do Sr. Deputado João Dias, e não tenho, e o Sr. Deputado Sónia Ramos. Então, temos 4 inscrições para uma segunda ronda e vou começar por a ordem de inscrição. Naturalmente, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Professor, muito obrigado pelas suas explicações, também ao Sr. Comendador BOM, que pedi só para falar novamente, para intervir novamente, para apreciar mais finamente aquilo que dirigiu sobre a modernização e a digitalização. Sim, o Partido Chega acompanha também essa modernização das vitiviniculturas em Portugal, mas eu estava-me a referir nomeadamente ao novo PEPAC 23-27 e nomeadamente ao seu plano financeiro, em que nós vemos que apenas 13% do plano financeiro do PEPAC tem como instrumento para a competitividade os apoios ao investimento. Isto engloba tanto a fileira agrícola como a fileira florestal. Ora, se nós formos mais atentamente ver nesses 13%, existem tanta possibilidade de usar os serviços de investimento para reduzir os custos com o capital fixo e incentivar a adoção de novas tecnologias. Então, o Governo está a esperar que a percentagem de explorações agrícolas que vão receber o apoio ao investimento para se modernizarem seja apenas de 16%. Incluindo aqui 2% apenas, em cujo principal objetivo são as tecnologias agrícolas digitais. Portanto, e se nós aplicarmos isto a toda a dimensão agrícola nacional, podemos ver que, do nosso ponto de vista, é bastante diminuto. Nós sabemos que já muitas explorações fazem no seu próprio esforço e no seu próprio empreendedorismo de modernização, se modernizam e se digitalizam, mas do nosso ponto de vista, isto devia ser uma ferramenta com muito maior expressão no novo PEPAC 23-27, uma vez que vamos receber perto de 6 mil milhões de euros, portanto 5,7 mil milhões de euros, mais do dobro do que foi gasto na TAP pelo Estado e, portanto, deveria ser feito aqui um muito maior investimento. Era nesse sentido que estava a perguntar ao Sr. Professor se acompanhava também esta nossa posição de pedir que o Governo aumente a percentagem do apoio financeiro à modernização e
Muito obrigado, tecnologização das explorações. Relativamente para concluir. vou concluir, Sr. Presidente. Relativamente à sua opção, à vossa opção de não dirimirem quaisquer comentários sobre a tutela e sobre as considerações políticas, compreendo perfeitamente, mas também interpreto o vosso silêncio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Nicolau. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer um pequeno comentário, até porque não referi e achei que era um ponto que tinham abordado na vossa primeira intervenção, a questão do centro de competências e da organização da fileira como um todo, da fileira vitivinícola e da organização da produção, e ficou também aqui entendido que muitas vezes os entraves depois à comercialização da casta, que entretanto foi homologada, depreende-se também do facto da fileira em si não estar organizada como um todo, desde a produção das plantas à sua comercialização, e de haver aqui uma preponderância muitas vezes do comercializador. Também penso que o próprio clima fará muito possivelmente essa opinião mudar, quando começar efetivamente a faltar ou o clima a não permitir ter níveis de produção como temos hoje em dia, essa posição muito possivelmente mudará. Poderá ser demasiadamente tarde para essa... Sim. Portanto, e também dizer-vos que da nossa parte tomamos nota, nomeadamente das questões dos apoios. O PEPAC tem, como bem sabem também, o Programa Nacional de Apoio ao Setor Vitivinícola, e creio que dentro desse programa se possa encontrar, com certeza, uma forma de enquadrar a continuação da investigação que aqui nos foi referida. Portanto, agradecer também a vossa presença e vamos continuar a acompanhar o tema. Muito obrigado. Muito obrigado. É a palavra ao Sr. Deputado João Dias. Agora está. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, quando eu trouxe a questão do rendimento, ela é bastante sensível, tendo em consideração que nós temos na agricultura um rejuvenescimento muito baixo do setor, e no setor da vinha ainda mais se agrava, tendo em consideração que a passagem de explorações para jovens está muito dependente da questão do rendimento. Por isso questionei relativamente a isso, e já percebi, segundo as explicações do Sr. Professor, que existe uma diminuição dos custos operacionais uma vez ultrapassada a fase da instalação e até a entrar em produção, rondará os 3 anos, mas depois existe uma redução dos custos operacionais, tendo em consideração que a vinha, é preciso ter em consideração que a vinha emprega uma boa quantidade de mão de obra por hectare, pelo menos umas 3 pessoas ano, ao longo do ano, continuamente, tendo em consideração a atividade que a vinha tem. E nesse sentido, a questão que se me coloca é se, tendo em consideração os custos da enxertia, aliás, a instalação de uma nova vinha andará entre os 16 e os 18 mil euros a hectare. Isto segundo os últimos dados da EDIA. A questão que se coloca é se estas castas, até tendo em consideração a sua inovação, todo o processo de inovação e todo o processo de produção, se correspondem a um valor dentro dos valores praticados de outras castas de enxertia, ou se de facto são valores superiores que poderão aqui servir até como algum travão relativamente a quem possa querer aceder a elas. Porque, e outra questão que depois se coloca é se existe ou não, parece-me que a resposta será positiva, mas eu não posso deixar de fazer a questão em termos de rendimentos brutos, para concluir, se os rendimentos brutos destas vinhas se foi estudado, ou seja, todos estes aspectos no período, durante a investigação, se também foi avaliado e estudado as questões económicas ou financeiras da própria produção destas novas castas. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputada Sónia Ramos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Será uma pergunta muito rápida e tem a ver com a qualidade do vinho, que na Europa já existe, com certeza, relatos, e vi uma notícia que nos diz que em França, relativamente às provas cegas,
Este vinho tem obtido classificações muito generosas relativamente às castas de referência. Se tem alguma informação relativamente a isto, uma vez que em Portugal não podemos provar, mas com certeza que nos países da Europa, nomeadamente França e Itália, temos já reporte de que, de facto, este vinho não fica nada atrás das castas classicamente conhecidas e saboreadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E as melhoras? Então, tende de novo a palavra, não sei quem pretende intervir, tem cerca de 8 minutos para responder às questões ou fazer algumas observações. Como pretendem dividir o tempo? É o Sr. Professor que vai... Muito bem, tem a palavra. Estava aqui a procurar a minha aula das provas de agregação, que tinha aqui para tentar responder já à última pergunta, que era a mais fácil. Deixa-me ver se só se encontra aqui. Se tivesse sido com prova, talvez fosse mais fácil chegarmos a alguma... Só um segundo, que era mais simples. Não é? Era mais simples chegar simples. aqui. Ou pelo menos ficaríamos com certeza mais despertos. Tenho a certeza absoluta. Sra. Deputada Sónia, em 2013, numa prova com 53 castas resistentes a fungos, 64% dos vinhos em prova eram de castas resistentes e foram classificados com nota superior ao Merlot, que era um vinho de referência. Portanto, era uma prova cega, 52 castas que estavam em prova, resistentes a fungos, e dessas 24 dos 24 vinhos em prova nos tintos, foram classificados com nota superior ao Merlot, portanto, 64% dos tintos. Nos brancos, 38% dos 28 vinhos em prova foram classificados com nota superior ou igual ao Chardonnay, que era o branco de referência. Portanto, isto é um resultado que lhe posso dar numa prova cega. Isto está publicado, é uma publicação de Rousseau et al. De 2013. Portanto, esta informação é de 2013. De 2013 para cá, já há novas castas, ainda mais interessantes do que aquelas que estavam disponíveis em 2013. Muito mais. Portanto, sim, estas castas conseguem mesmo superar alguns vinhos de castas tradicionais. Relativamente às perguntas, pois se o PEPAC vai ter pouco dinheiro para a modernização, pois não sei, pois são os senhores deputados que têm que decidir à partida onde é que colocam o dinheiro, onde é que não colocam o dinheiro em colaboração com o Governo. Eu só posso dizer que todo aquilo que houver eu tentarei aproveitar para que realmente se faça modernização na agricultura, e a digitalização na agricultura é importantíssima. Agora, há coisas que são importantes também compreender. Muito trabalho que teve a ser feito na parte de digitalização na agricultura inundava os produtores de dados que eles não percebiam e não sabiam tratar. Tá bom? Muita dessa informação, o chamado hoje Big Data, tudo aquilo que são dados que são recolhidos por sensores e que são enviados depois para os servidores, muitas vezes as empresas disponibilizam esses dados ao agricultor e ele não faz a mais pequena ideia do que fazer com eles. Nós precisamos cada vez mais ter empresas de prestação de serviços na agricultura para apoio à digitalização, que consigam primeiro fazer uma triagem dos dados e dar ao agricultor não o dado propriamente dito, mas a informação sobre o que fazer com esse dado. Não lhe basta dizer que o seu solo tem neste momento uma umidade de 10%, é preciso dizer-lhe que, atenção, tem 10%, tem que regar e a quantidade a regar é X, porque senão não adianta. Dar-lhe informação só não adianta. Relativamente falou-se no centro de competência e na possibilidade de apresentação de projetos. Penso que foi o senhor deputado do PS que falou sobre isto, não foi? Sim. Não faz mal, não tem problema nenhum. Portanto, falou sobre o centro de competências. Depois, no centro de competências temos vários criados. Eu costumo dizer que neste país se criam muitas coisas, ou para substituir, ou para, enfim, fazer esquecer outras que já existem. Ou é preciso fazer esquecer e cria-se uma nova, ou então criam-se às vezes estruturas paralelas. Na investigação, isto está a passar-se constantemente. Foram os laboratórios associados, são os laboratórios colaborativos, são os centros ligados às universidades, enfim. Temos uma panóplia de infraestruturas criadas, muitas vezes apenas
para dar emprego aos doutorados que não têm onde se empregar e, portanto, cria-se mais uma infraestrutura e ali se juntam mais uma quantidade de doutorados a fazer investigação, muitas vezes paralela àquilo que já se está a fazer. Os centros de competência, felizmente, têm sido criados numa outra perspectiva. Eu acho que os centros de competência que foram criados têm interesse, conseguem agrupar a fileira e conseguem servir de um pouco de lobby. Não é? Portanto, é importante que eles também sirvam junto da tutela e junto de coisa como fonte de lobbying. E isso era importante. A Vinha não o tem. A Vinha tem o norte do país com uma predominância muito grande em termos de influência e que pensa diferente daquilo que nós pensamos, e depois tem o sul do país, com muito menos capacidade de influência. E é por isso que os projetos não aparecem. Se relativamente aos custos da vinha não vai haver diferenças nenhumas, até porque as plantas são, em termos de custo global da instalação de uma vinha, são um dos fatores que não tem grande impacto. O impacto muito grande é o sistema de rega, é a mobilização do solo, são todos esses trabalhos que é preciso fazer. As plantas, nem por isso, para ser mais acertado, vale hoje €1,20. Portanto, se tivermos uma plantação com 3.000 plantas por hectare, estamos a falar de 3.000 euros na instalação. Dos 17 ou 18.000 euros, é uma fração relativamente pequena. Mas não vai haver aumentos do preço dessas plantas. Elas vão passar exatamente pelo mesmo processo de produção que passam as plantas das variedades atuais. Os viveiros não vão vender mais caro essa planta. Não faz sentido absolutamente nenhum. Penso eu, não é, Sr. Jorge? A não ser que você queira aproveitar-se de ser uma novidade e vender mais caro, mas espero que não. E penso que era isto. Penso que foi aquilo que perguntando. Eu, da minha parte, Muito bem. A única coisa que queria fazer era sensibilizar-vos para este assunto. E penso que isso foi conseguido e, portanto, vamos ver o que é possível fazer a partir daqui. Sabemos que vai haver novas fontes de financiamento e é para essas que estamos despertos e vamos tentar apresentar. Só esperamos não ter o mesmo resultado que tivemos nas anteriores. Muito obrigado. Eu só posso dizer que fico impressionado da sistemática com a qual esta organização aqui está a aproximar os problemas e espero que em comum conseguimos dar minimamente uma resposta e sensibilizar para a problemática. E mesmo à última hora, a selecionar uma nova casta portuguesa são no mínimo 20 anos. E em 10 anos já temos o prazo a passar. E agradeço muito e quero repetir meu convite ao senhor e também ao grupo de fazer uma viagem para o Alentejo e, junto com a universidade, vamos mostrar o trabalho que nós fazemos aqui e comprovar com bons vinhos que estes novos vinhos também têm futuro em Portugal. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Desde já dizer que, em nome da Comissão, aceitamos o repto e iremos tentar, dentro das nossas possibilidades, proceder o agendamento, mas é uma boa sugestão e verificar em loco, e aliás foi patente o interesse das senhoras e dos senhores deputados nesta problemática e na utilização dos instrumentos regimentais que têm ao seu alcance para, naturalmente, colocar a questão em cima da mesa e colocar perguntas ao Governo e outros instrumentos para ajudar a solucionar este problema, que foi muito claramente e muito corretamente explanado e ficou à percepção de todos quais são as dificuldades, qual é a temática que está aqui em questão e que temos que, efetivamente, trabalhar para solucionar. Eu não posso terminar sem esquecer que esta utilização das castas foi tão conhecido que deu origem a um vinho que tinha de seu nome incógnito, porque a casta não era permitida a sua utilização e então teve o nome incógnito e hoje é um bom vinho. A casta hoje já é utilizada, mas começou por ser assim. Esperemos que isso não seja necessário com outras castas e castas nacionais. Muito obrigado.